Oi, eu sou o Vitor, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Informática. Na aula anterior, nós aprendemos sobre hardware. Nós aprendemos que o nosso computador é dividido em duas partes, o hardware e o software. Aprendemos a utilidade de cada peça do nosso computador, dos periféricos e também das peças de hardware. E no vídeo de hoje vamos aprender sobre o software. Software são os programas do nosso computador. Existe uma variedade entre esses programas muito grande. Alguns programas têm a utilidade, por exemplo, de editarmos textos, outros têm a utilidade de visualizarmos mídias, outros têm utilidade muito mais específica, por exemplo, como a de explicar para uma peça do seu computador qual tem que ser a função dela. A gente vai aprender tudo isso nessa aula, então fique aí já ligado na sua telinha e vamos aprender. Vamos começar pelo sistema operacional. O sistema operacional é o sistema principal do computador. Ele é responsável por todo o funcionamento do computador. Todas as peças que estão ligadas na sua máquina, no seu computador, elas vão corresponder às ordens que o sistema operacional faz a elas. E todos os programas que você for instalar no seu computador vão estar armazenados e vão ser executados pelo sistema operacional. Hoje o sistema mais conhecido por todos, eu acho que no mundo inteiro, é o Windows, o sistema da Microsoft. O Windows é o mais popular, pois sempre quando você compra um computador, na maioria das vezes ele já vem instalado, e a maioria dos programas são preparados para rodar nele. Além do sistema operacional, a gente tem também os drivers. O que são os drivers? Eles são softwares criados para ensinar o seu sistema operacional a trabalhar com uma peça do seu computador. Por exemplo, se você hoje inventar de instalar uma placa de vídeo no seu computador, você vai precisar instalar o driver dela, que vai ensinar o seu sistema que agora essa placa de vídeo é quem faz o vídeo sair do seu computador para a tela. Um outro exemplo, nós precisamos também do som do nosso computador, O som ele sai pelas caixinhas, mas na placa-mãe do nosso computador nós temos ali um driver também. A placa-mãe do computador ela tem várias conexões nela, e uma das conexões é o driver de áudio. Para o driver de áudio entender que o som sai do seu computador direto para aquela caixa de som, ele tem que ter um driver. E o driver ele é simplesmente isso. Os sistemas operacionais mais novos, o Windows 10, por exemplo, ele automaticamente instala o driver do seu computador. Mas caso você use, por exemplo, o Windows 7, que já é um sistema um pouquinho mais antigo, esse sistema ele não vem com driver já nativo. Você tem que instalar o driver com um CDzinho que vai vir na peça que você comprar ou coisa do tipo. Um outro programa também muito utilizado, na verdade são vários programas desse segmento, são os visualizadores. Nós temos os visualizadores, por exemplo, o visualizador de foto do Windows. Nós temos também o Windows Media Player, que é onde toca os nossos filmes, as nossas músicas. Qual a função dos visualizadores? Bem, já está explicado, Os visualizadores são os programas que executam mídias. Ou seja, se você tem uma foto no seu computador, você nunca conseguiria ver essa foto se você não tivesse um visualizador de imagens no seu computador. Você pode tanto utilizar o visualizador nativo, como também baixar uma grande variedade que existe de visualizadores de imagem, de vídeo. O vídeo, por exemplo, o principal que nós temos no nosso computador é o Windows Media Player. Mas se por acaso você quiser algo um pouco diferente, uma configuração diferente, você pode baixar uma gama de visualizadores diferentes que você encontra na internet. Tem o VLC, tem muitos outros. O próximo software que é também muito importante para você utilizar no seu computador é o navegador de internet. O navegador de internet, ele simplesmente é o software que vai permitir você escrever o endereço de um site e acessar esse site. Para eu explicar o que são os navegadores, eu tenho que explicar também o que são os sites. Provavelmente você já sabe o que é um site. O site é uma página onde você encontra informações, por exemplo, o Facebook. O Facebook é um site. Você acessa o www.facebook.com e você entra no site do Facebook, que pelo smartphone seria um aplicativo. Mas vamos esquecer os aplicativos de smartphone, só citei eles mesmo porque a gente está falando do Facebook. Enfim, se você quiser acessar, por exemplo, o site da Prefeitura do Rio de Janeiro, você vai pegar o endereço do site da Prefeitura do Rio de Janeiro, vai digitar ele na sua barrinha de endereço, clicar no Enter e ele vai abrir um site. Sem um navegador de internet, você não consegue acessar nenhum site. Você vai ter sua internet conectada no seu computador, mas você não vai conseguir abrir site nenhum. O próximo software, que também é muito importante no computador, é o antivírus. Todos nós já sabemos que existem pessoas mal intencionadas, na internet, na verdade no mundo inteiro.
E essas pessoas, elas querem sempre arranjar vantagens em cima de quem é leigo. O antivírus, ele tem o trabalho de impedir que essas pessoas acessem o nosso computador. Os sistemas do nosso computador são feitos com programações. Os programadores, então, também criam defesas para impedir que nossos sistemas sejam hackeados e invadidos. Os antivírus, eles contam com firewalls, anti-spyware. O que são esses termos que eu tô falando? Esses anti-spyware são anti-ataques espiões no seu computador. Eles já entendem como funciona a tática do vírus espião, e assim que ele vê uma tentativa do vírus espião atacando a sua máquina, ele já bloqueia e joga em quarentena aquele vírus para ele ser combatido. E o firewall é uma parede, né? O firewall, ele significa uma parede de fogo. A tradução disso é a parede de fogo. O firewall, ele tá ali para impedir que softwares terceiros que a sua máquina não conhece simplesmente saiam invadindo e fazendo o que querem e o que não querem. Então, o antivírus, ele conta com anti-spyware, ele conta com os firewalls para impedir que pessoas mexam no seu computador, peguem dados seus, te mandem os famosos spams, né? Que são aquelas mensagens indesejadas, coisas que você não gosta de estar visualizando no seu computador forçadamente. A função do antivírus é simplesmente nos proteger. Como eu disse no começo do vídeo, todos esses softwares, eles trabalham em conjunto com um sistema operacional. Se esse software não é compatível com o seu sistema operacional, ele não vai rodar. Nós temos hoje 3 sistemas operacionais muito famosos nos computadores. O Windows, além do Windows nós temos o Linux e nós temos também o Mac OS. Vou explicar um pouquinho de cada um bem rápido. O Windows é o mais popular, é o mais fácil de se mexer, ele tem uma interface que é preparada mesmo para o usuário final, né? O usuário final somos nós. Por exemplo, se você é uma dona de casa e usa o seu computador para ver rede social, para ler notícias, o Windows, ele é bem rápido, bem básico para isso, entendeu? Se você é um usuário final que gosta de jogos online, o Windows, ele é preparado para carregar um monte de jogo online. A maioria dos jogos online só funciona hoje com o Windows. Não funcionam no Linux, não funcionam no Mac. Aplicativos de banco, boa parte são focados apenas no Windows. A programação desse sistema do Windows, ela é mais popularizada, então por isso que o Windows hoje é o mais famoso. Porém, mesmo com tudo isso, o Windows, ele tem um contra. O contra do Windows é que ele é um sistema pago. Se você não comprou um computador que já vem com Windows, você vai precisar comprar uma chave do Windows, uma chave de licença, que tem um valor um pouquinho salgado. É um pouquinho salgado o valor da chave do Windows. Então, temos uma segunda opção, caso você não tenha um computador com Windows. Você pode usar nele também o Linux. Por mais que o Linux ele seja um pouquinho complicado, por você já ser familiarizado com o sistema do Windows, ele é totalmente livre e gratuito. E tem uma diferença em simplesmente ser livre e ser gratuito. Ele ser gratuito, sabe que é um sistema que você vai conseguir sem precisar pagar. E ele ser livre, um sistema free, qualquer programador pode editar o Linux. Nós temos hoje várias edições do Linux liberadas para download, que a gente pode baixar e instalar no nosso computador. E sendo um software livre, essas versões elas vão se adaptando para ser mais fáceis para o nosso uso. Por exemplo, se você hoje só usa a internet para Facebook e mídias sociais e coisas do tipo, talvez o Linux, exista algum sistema Linux leve aí, tranquilo para você operar, que te atenda muito bem. Então tem muitas vantagens também em se utilizar o Linux. É um sistema gratuito, você não vai precisar pagar por ele e talvez você consiga se adaptar a ele. E o último sistema que eu citei foi o Mac OS, né, que é o sistema operacional da Apple, a empresa da famosa maçã mordida, né, do iPhone, dos MacBooks, do iMac. É um sistema um pouquinho otimizado, o pessoal gosta muito de trabalhar com esse sistema, mas quem trabalha com um trabalho um pouquinho mais pesado também, né, assim como eu que trabalho com edição de vídeo, com outras coisas, o pessoal acaba preferindo o Mac. O Mac ele é um sistema realmente muito bom. A Apple ela trabalhou muito bem no sistema do Mac. Só que tem um contra muito grande. Não é simplesmente um sistema pago. Ele é um sistema onde você não consegue simplesmente instalar em qualquer computador. Você tem que comprar o computador da Apple para utilizar o sistema Mac. Tem aí uma questão muito pesada. Os computadores da Apple são muito mais caros do que um computador tradicional onde você usaria Linux ou Windows. Então hoje, a grande população acaba preferindo usar o Windows, porque na maioria das vezes que você vai comprar nas suas lojas aí online, né, ou ter uma loja presencial,
um computador, ele já vem com o Windows instalado com a chave original. Então acaba que o Windows é muito mais viável e bem mais popular. Na aula de hoje você aprendeu sobre os softwares. Toda a teoria dos softwares eu acabei de passar para vocês. E na próxima aula a gente vai meter a mão na massa. Eu vou abrir para vocês o Windows, vou mostrar a vocês o Windows, como ele funciona, quais são os menus dele, as opções que nós temos, como nós trabalhamos com cada coisinha dele. Se você está gostando do nosso curso de informática, deixa aí nos comentários, fala pra gente se você está gostando, compartilha com mais pessoas, que muita gente hoje tem dificuldade, né, com a informática, tem vontade de aprender a mexer no computador, e a próxima aula a gente vai sair da teoria e vai botar a mão na massa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu aguardo todos vocês para a próxima aula e um grande abraço para todos vocês.